dia. Nós também estamos a ver aqui. Bom dia a todos. Desculpe não falar espanhol, nem portunhol, mas vou falar devagar e espero que me percebam. Ora, isto não dá. Só um momento, isto não. Há aqui qualquer coisa no PowerPoint. Isto agora gravou. Pronto, já está. Há bocado estiveram a ouvir o professor Lopo Carreira, que falou na vinda dos europeus para o Atlântico. Realmente, o Atlântico, até à alta Idade Média, principalmente o Atlântico Profundo, era uma fronteira obstáculo. Havia um certo medo de ir para o mar profundo. E nós vamos ver que será realmente só no século XV que este mar profundo vai ser conhecido através do descobrimento e do achamento dos Açores em 1427. Portanto, vamos ver inicialmente este achamento ou descobrimento. Vamos ver que isto vai fazer com que os Açores, o Atlântico, passe a ser um caminho de união entre a Europa, a África e depois a América. Mais tarde, e já não seremos nós a falar disso, hoje em dia o Atlântico é também a exploração de vários recursos. Ora, como disse o professor Cabrera, os italianos começaram a sair do Mediterrâneo para o Atlântico, mas foi realmente só no século XV que se chegou aos Açores, exatamente porque foi necessário uma melhor conhecimento das técnicas para chegar lá. Ora, Portugal, no início do século XV, estava em paz, tinha tido problemas com Castela nos finais do século XIV, mas agora estava em paz, mas a nova dinastia queria fazer-se reconhecer. E então ela precisava de legitimar-se. E uma maneira era crescer. Como poderia um pequeno país da Península Ibérica crescer, visto que para a terra havia Castela, Espanha, Granada ainda, era impossível, só para o mar. E foi por isso, portanto, que nós demos este primeiro passo para o mar, e o primeiro passo foi ainda Ceuta, ainda está numa continuidade, podemos dizer, territorial, com os mesmos pressupostos que tinham sido feitos antigamente numa de reconquista aos infiéis, portanto, aos árabes, mas este ponto de Ceuta foi fundamental para as viagens para o tal mar profundo. Foi assim que nestas viagens, onde Ceuta era um ponto de apoio, que os portugueses chegaram à Madeira e depois aos Açores. Isto deve ter sido por volta dos finais da década de 20 de 1400, e porque realmente até lá era difícil, não havia técnica para chegar aos Açores, ao tal mar profundo. O primeiro documento que hoje em dia refere a descoberta dos Açores foi este mapa de Gabriel Valseca em 1439, que pela primeira vez posiciona corretamente
as ilhas dos Açores. E no mapa está escrito, embora um pouco borrado, ou seja, há dificuldade de entender completamente a legenda, mas de qualquer forma, lá diz que estas ilhas foram encontradas, trombadas por um piloto do rei, um piloto Diogo de Silves, mandado pelo rei português em 1427. Hoje em dia, a maior parte dos historiadores aceita esta data de 1427 como o descobrimento dos Açores por Diogo Silves, mas anteriormente esta data não era reconhecida, não se sabia, porque apenas tínhamos uma descrição do descobrimento dos Açores pelo primeiro cronista açoriano Gaspar Frutuoso, que dizia que os Açores, e em particular a primeira ilha a ser descoberta era Santa Maria, tinham sido descobertos em 1432 por Gonçalo Velho Cabanol. Ora, isto mostra o quê? Então, 1427 diz o mapa de Valseca. 1432 diz o cronista açoriano do século XVI. Ora, isto vem mostrar que realmente os Açores estiveram desde o início integrados na expansão marítima portuguesa. 1427 é uma data perto do momento em que os portugueses colonizavam, povoavam o arquipélago da Madeira. Não era possível estar-se a povoar muitas ilhas completamente despovoadas por um pequeno país. Os Açores, nessa altura, não eram precisos. Só quando realmente a expansão marítima portuguesa rumou mais para sul é que eles foram necessários. Então, hoje em dia, portanto, acreditamos que 1427 é a descoberta, mas só após 1432 e mesmo 1439 é que o povoamento se efetivou. Um povoamento que foi muito demorado, exatamente porque só foi efetivado quando é que foi necessário para as carreiras, para os navios, portanto, que iam para sul. Este povoamento dos Açores levou quase um século. E exatamente por causa das necessidades expansionistas portuguesas. Numa primeira fase, quando os portugueses tinham chegado aqui à Serra Lhoa, à Guiné, e mesmo no início da mina, nos Açores, o que se desenvolvia e povoava era São Miguel e Santa Maria. Depois, quando todo o Golfo da Guiné é realmente explorado e toda essa parte da África ocidental mais para sul começa a ser descoberta, as outras ilhas dos Açores, ou seja, aqui o grupo central, são mais intensivamente povoados. Depois, Flores e Couve
só interessará quando, na verdade, os portugueses passaram o Cabo da Boa Esperança, ou seja, passaram do Atlântico para o Índico. E isso exatamente porque a rota dos ventos e das correntes levavam a que todos esses barcos que vinham, não só do Golfo da Guiné, mas principalmente aqui da Índia e depois também do Brasil, passassem na rota de regresso pelos Açores. Portanto, a posição geoestratégica dos Açores foi fundamental desde o início. Portanto, podemos dizer que, como diz aqui a colega Susana Costa, é a dinâmica do rei de Portugal que integra os Açores no mapa europeu, não só do ponto de vista geoestratégico, mas como um projeto de humanização. Portanto, temos aqui realmente os Açores com uma posição fundamental para que mais tarde o Atlântico Sul possa ser verdadeiramente explorado. Além disso, os Açores, desde o início, mostraram uma capacidade de produção agrícola bastante grande, nomeadamente nesta primeira fase, estamos a falar no início do século XVI, dois produtos foram fundamentais para que os Açores se integrassem nas rotas do Atlântico. E estes dois produtos foram o trigo, que foi imediatamente exportado para o Reino. Portugal não tinha trigo, era deficitário de trigo, tinha, mas era pouco. E o outro produto muito importante que fez de imediato a ligação dos Açores com a Europa do Norte foi o pastel, uma planta tintureira que era fundamental para a indústria têxtil, e aqui temos uma ligação preferencial com a Flandres. E isto porque Portugal desde sempre teve uma ligação grande com a Flandres, e nesta altura vão vir um grupo de flamencos, estamos a falar dos finais do século XV, que vêm para os Açores, principalmente para as ilhas do Grupo Central, e aí vão dinamizar este comércio. Não consigo. Só um minuto, queria passar, mas, bom. Entretanto, com a chegada dos portugueses à Índia, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, com a chegada dos portugueses ao Brasil, os Açores tornam-se realmente uma placa giratória do Atlântico. Todos os barcos no seu regresso, tanto do Oriente como do Ocidente, passavam nos Açores. Ora bem, e nos Açores será, neste século XVI, a Ilha Terceira aquela que vai mais beneficiar com esta integração das rotas do Atlântico. E porquê? Porque era a que tinha um porto natural. A Baía de Angra era um bom porto que acolhia realmente todos os barcos que vinham do Oriente e do Ocidente. Por isso mesmo é que Gaspar Frutuoso chamou a universal escala do mar poente, porque todos os barcos, fossem portugueses, fossem espanhóis, quando vinham também das Índias Ocidentais, passassem para tomar refresco, para se abastecerem,
para, inclusivamente, fazerem algumas reparações nos seus barcos para chegarem a Lisboa ou a Sevilha. Ora, isto foi bom, na verdade, os Açores integraram-se nessas rotas. Mas, como vocês sabem, com o Tratado de Tordesilhas, o mundo tinha sido dividido entre portugueses e espanhóis. Mundo a descobrir. E isso fez com que os outros países, nomeadamente Inglaterra, França e Holanda, protestassem contra este monopólio dos dois países da Península Ibérica. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que esses países que não podiam realmente participar nessa exploração marítima começassem a mandar os seus corsários para a roda dos Açores, de modo a que quando as naus vinham do Ocidente e principalmente do Oriente, numa primeira fase, e depois com a União Ibérica do Ocidente, eles conseguissem as ricas especiarias que vinham do Oriente, por exemplo, as especiarias eram as principais, mas também tecidos subtuosos, mas também escravos que vinham da África, mas também o ouro e a prata. O ouro que vinha numa primeira fase da feitoria de São Jorge da Mina em África, mas depois numa segunda fase das vossas colónias da América Central e do Sul, e portanto isso fez com que realmente os reis portugueses e depois os espanhóis tivessem que ter muita atenção para defender as suas naus com esses produtos que eram muito ricos. Além dos corsários, havia também muitos estrangeiros, mercadores estrangeiros, que se fixaram ainda neste início do século XVI na Terceira e também nas outras ilhas açorianas, de modo a que pudessem também fazer comércio com essas ricas mercadorias. Aliás, principalmente aqueles que vinham em barcos próprios e, portanto, que estavam proibidos de fazer, porque a realeza, portanto, o rei de Portugal tinha um monopólio desses produtos, e mesmo o espanhol. Portanto, aqueles que, para fugirem à alfândega, entre aspas, à Casa da Índia em Lisboa e a Casa da Contratação em Sevilha, muitas vezes deixavam os seus produtos nos Açores e eram esses comerciantes estrangeiros que depois os levavam para a Europa. Ora, isso fez com que, a certa altura, fosse nomeado um provedor das armadas para a Terceira, de modo a que houvesse uma vigilância melhor e também uma certa proteção a esses navios que vinham do Oriente e do Ocidente. Ora, além desse provedor das armadas, foi também criada a chamada as Armadas das Ilhas, que esperavam as naus que vinham da Índia, primeiro, principalmente aqui na fase português,
das que vinham do Oriente, das Índias Orientais, estavam mais ou menos por volta da zona das Flores, por isso é que Flores e Corvo foram povoadas mais intensamente mais tarde, portanto, porque eram necessários, eram a primeira etapa do quem vinha, portanto, tanto do Oriente como do Ocidente, e porque esperavam as naus e depois as camboiavam, ou seja, vinham com elas até Lisboa e depois mais tarde até Sevilha para tentar fugir aos corsários. Além disso, ainda no reinado de Dom João III, começa-se a pensar seriamente, portanto, com um plano organizado para se defender também a terra, também a parte de terra das ilhas, fazendo fortificações à volta dela. Vieram vários engenheiros militares, como estrangeiros e portugueses, como Benedetto de Ravenna, Tomás Benedito de Pesaro, Pompeu Arditi, Mateus Fernandes e depois Pedro de Maeda e João de Vilhena, já no tempo de Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal. Era preciso fortificar e são feitas as primeiras fortificações com já a ideia da nova fortificação, que é o sistema abaluartado, já direcionado, portanto, para Margarida. sim, já não dá tempo. Não, tienes 10 minutos para que administres o tempo. Pronto, ok. Ora bom, fizeram-se vários fortalezas em que, primeiro, ainda não completamente abaluartadas, mas depois, sim, portanto, com esse novo sistema. O próprio Filipe I de Portugal, II de Espanha, percebeu que era necessário fortificar e ele vai continuar as construções iniciadas ainda pelos reis portugueses da dinastia de Avis. E assim, só para falar, para mais rapidamente falar, nós vamos, a Filipe II de Espanha vai mandar fazer a fortaleza de São Filipe, que é esta aqui, que estão a ver, e aqui também, com o sistema de baluartes, foi uma das principais fortalezas do Império Espanhol e que está dentro da própria organização de defesa de todo o Império Espanhol. Ora, todavia, com o findar do século XVI, os centros económicos da própria Europa tiveram uma mudança. No século XVII, Amsterdão passa a ser o principal centro económico da Europa. A Inglaterra torna-se também uma grande potência, e a França, e uma nova colónia começa a ter importância, que é a colónia americana, portanto inglesa, nessa altura, da América do Norte. Ora, os Açores vão readaptar-se e se Angra, portanto, da Ilha Terceira, deixa de ter importância, passa a ter importância agora a horta na Ilha do Faial. Isso porquê? Porque à horta chegavam os vinhos da Ilha do Pico, que passaram no século XVII e depois do século XVIII a serem famosos na Europa. E, portanto, os Açores continuaram, apesar de ter decaído a vinda das naus do Oriente e mesmo
do Ocidente, os Açores readaptaram-se e agora as suas relações fazem-se com a América, também com a América do Norte. Mas, no século XVIII, nós vamos ver que o Brasil, a nível do Império Português, tem uma importância fundamental. E os Açores também vão ter esta ligação preferencial com o Brasil. Portanto, mais uma outra rota, a rota para a América do Norte, mas também agora para a América do Sul com o Brasil. Apesar de termos várias restrições com este comércio por causa do Pacto Colonial, portanto, e das medidas mercantilistas que da metrópole se faziam, de qualquer maneira os Açores passaram a exportar para o Brasil farinhas, o vinho, o tal vinho do Pico, mas essencialmente aguardente e panos de linho. De lá vinha açúcar, couros, madeira e azeite de baleia e o tabaco que não vinha diretamente. Afinal, as restrições eram grandes quanto à exploração do comércio do tabaco e o tabaco tinha que ir primeiro a Lisboa e só depois é que vinha os Açores. Mas ao contrário do tabaco, por exemplo, o contrato do azeite de baleia fazia-se diretamente. Um grande comerciante português, Joaquim Inácio de Quintela, tinha arrematado o contrato do azeite de baleia que vinha das costas do Brasil. E então um comerciante miquelense, Nicolau Maria Raposo, vai fazer um subcontrato com este azeite de baleia, fazendo com que as ligações com o Brasil fossem diretas. Para lá, ilha, aguardente e panos de linho, para cá vinha o azeite de baleia e outros produtos. Portanto, realmente há uma dinamização grande no século XVIII com o Brasil e os Açores, portanto, entre 1870 a 1815, têm realmente uma ligação grande. Eu vou passar um bocadinho à frente, só para dizer que, para além deste comércio com a América do Sul e com a América do Norte, também o nosso comércio com a Europa continuava, principalmente com a Inglaterra, porque, como todos sabem, já estamos no final do século XVIII, tive que fazer isto rapidamente. A Inglaterra toma o domínio dos mares, toma o domínio da economia, está no início da sua industrialização e quando passava também pelo Atlântico Sul, precisava de refresco nos Açores. Ora, aqui agora será principalmente tanto a Horta como a Angra, mas principalmente Ponta Delgada, vai fazer uma ligação contínua com a Inglaterra através do comércio dos citrinhos, da laranja. É um comércio que vai dinamizar imenso os portos açorianos, em especial o de Ponta Delgada, dando realmente um aumento, um crescimento económico muito grande, mas não só económico e cultural, porque agora as ligações já não se fazem só através do comércio, mas também estes produtores açorianos vão mandar os seus filhos à Inglaterra, vão mandar os seus filhos à França, exatamente para que as ligações culturais e económicas, evidentemente, se estreitassem. É uma época grande de prosperidade
nos Açores, que vai até mais ou menos os anos 70 do século XIX. Vou ficar por aqui, porque já acabou o meu tempo, parece-me, e não sei se há agora debate ou se o Nelson fala primeiro, Santiago. Como vosotros queráis, vamos Sí. muy ajustados de tiempo. Pronto, então eu faço... Pero si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración a la profesora Margarida, es su momento. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Yo creo haber entendido, Margarida, que tu recorrido histórico nos ha ido hacer viendo que las islas del archipiélago de Azores, que es la que tiene más islas de la Macaronesia, van cambiando de importancia según la época. Sim. Para acabar en el siglo XVIII, comienzos del XIX, en Punta Delgada o en tu isla, que es la Sí. que San Miguel, que es la que Sí. ahora parece que es la más importante. Sim, é isto. Portanto, no século XVI, com a Índia e com o Oriente, portanto, é Angra. No século da segunda metade do século XVII e uma primeira parte do século XVIII, é, na verdade, o Faial, portanto, a Vila da Horta, e depois será Ponta Delgada. De qualquer maneira, os Açores reposicionam-se, mas continuam sempre a ter uma posição geoestratégica no Atlântico muito importante. Pero en ese sentido, no tenéis pleitos insulares. Sim. Está claro quién es la que domina. Sim. Tá. Muy bien. Ok, Muito obrigada. obrigado. Espero que tenham... Bem, bom dia, sou professor da Universidade da Madeira e vou falar sobre a Madeira no período inicial do descobrimento e povoamento e da sua projeção ao nível da Europa. O arquipélago da Madeira era, com efeito, já conhecido quando os portugueses cá chegaram, está representado cartograficamente em vários documentos. Estão a ser aí projetados alguns desses documentos onde já há uma representação do arquipélago da Madeira desde 1339 e em muitos desses documentos cartográficos as ilhas já aparecem com os nomes atuais. Mas, efetivamente, com nomes portugueses, só na Carta de Pasqualini, de 1408, as ilhas têm o nome em português, o que parece provar que os nossos marinheiros frequentavam o arquipélago da Madeira, nomeadamente para se abastecerem de lenha ou de água. E isso é um facto natural porque também os portugueses, como já foi aqui dito na parte da manhã, desde a época de Dom Afonso IV, enviavam armadas de reconhecimento às Canárias. Quanto às grafias anteriores, aparece Lenhame na Carta de Médicis, Leniame na Carta de Soleri, para a Ilha da Madeira. As selvagens já aparecem no Atlas catalão de Abrão Crespo, 1375, e Salvage, em 1400, surgem também pela primeira vez. Tudo isto para demonstrar que o arquipélago, sendo já conhecido, o que os portugueses trataram foi de povoar estas ilhas antes que outros povos tomassem a iniciativa de povoar.
levanta-se muito a questão de a quem pertence a iniciativa de povoar o arquipélago. Todas as crónicas da época dão essa primazia a Dom João I, rei de Portugal, Dom João I. Mas a historiografia e a tradição atribui principalmente ao infante do Henrique. Mas nós sabemos que por volta de 1420 o infante do Henrique ainda não estava envolvido nas explorações de navegação no Atlântico. Ele estava sobretudo preocupado com Ceuta e com as conquistas no norte de África. Relativamente à Madeira, também não temos uma data concreta para o início do povoamento ou para a chegada dos portugueses. Aquilo que o cronista Zurara, que é o mais próximo dos acontecimentos, refere é que a Ilha da Madeira foi descoberta entre comas pelos portugueses após o descerco de Ceuta. Ora, o descerco de Ceuta referido é de 1419 e se os portugueses chegaram cá para a altura da primavera, só pode ser 1420. Mas essa é uma discussão para a qual nunca teremos uma resposta efetiva, porque nos falta documentação. Documentos que podem também identificar um conhecimento da ilha anterior à chegada dos portugueses tem a ver com a lenda de Machim. Machim e Ana da Fé, dois jovens que se amavam e cujo casamento era contrariado pelos pais, que teriam chegado a esta ilha. E essa história, que é uma lenda, mas que nunca entrou no domínio da tradição popular, não é o povo que a conta, mas que tem, sobretudo, uma configuração literária, principalmente através destes autores. Francisco Alcoforado, ainda nos finais do século XV, Valentim Fernandes, António Galvão, Jerónimo Dias Leite, Gaspar Frutuoso e Manuel Constantino, no século XVI, e Dom Francisco Manuel de Melo, já no século XVII. Documento antigo, o mais antigo para a Madeira, tem a ver com uma carta de Dom João I, que nós não conhecemos o original, mas conhecemos referências que foram feitas posteriormente a essa carta. Nessa carta de Dom João I, de cerca de 1425, o rei toma a iniciativa do povoamento do arquipélago e atribui a João Gonçalves de Zarco o poder de distribuir terras aos povoadores. Não eram todos os povoadores que iriam receber terras, mas sobretudo aqueles que tinham qualidade e que tinham usanças. Isto é, aqueles que eram da nobreza, mesmo no escalão inferior da nobreza, e aqueles que tinham usanças, aqueles que tinham algum capital para investir. E nesta primeira fase, as terras eram dadas em regime de sesmaria, portanto, eram transferidas a posse para o povoador, e o povoador tinha 10 anos para aproveitar a terra. E caso não as aproveitasse, essa terra voltaria para a coroa portuguesa. Ora, embora este regimento de Dom João I incentivasse o cultivo, promovesse a distribuição de terras, o rei teve o cuidado de limitar essa distribuição de terras. As florestas
as nascentes de água, as zonas de pasto, as praias, o litoral e as ribeiras não poderiam ser distribuídos para os povoadores. Isto é, estes territórios, florestas, nascentes, pastos, praias, litoral, ribeiras, não poderiam ir para as mãos dos privados, porque se tratava de bens fundamentais para os habitantes e todos deveriam beneficiar do seu usufruto. Evidentemente que depois houve atropelos, houve desrespeitos relativamente a esta legislação. Verificamos também que este poder de distribuição de terras, quando foram criadas as capitanias da Ilha da Madeira, a Ilha da Madeira foi dividida em duas partes, uma parte do Funchal entregue a João Gonçalo Vargas e uma parte de Machico entregue a Tristão. Eram os senhores destas capitanias que, a partir destas datas, foram responsáveis pela distribuição de terras. Nós temos de pensar que este regime de capitanias é uma experiência administrativa inovadora, pioneira na expansão portuguesa, que depois se repete nos Açores, se repete em Cabo Verde, se repete também no Brasil. E é uma forma de aplicar os antigos senhorios medievais a novos espaços dos portugueses distantes do poder da coroa, portanto, afastados de Lisboa. As cartas de Sesmaria prevaleceram, sobretudo, até por volta de 1450 e foram fundamentais para o início do povoamento, para desbravar a terra, para cultivar numa primeira fase o trigo, mas também o pastel, que era uma planta tintureira com valor económico apreciável e que era vendida para a Flandres e para a Grã-Bretanha. Mas, progressivamente, deixou-se de conceder sesmarias e passou-se a um domínio de propriedade privada. O infante Dom Henrique, em 1450, isto é, 10 anos antes dele morrer, já deu a possibilidade aos povoadores de venderem as suas terras para quem eles quisessem. Estamos numa altura, por esta altura de meados do século XV, vai começar a ser introduzida a cultura da cana sacarina, e a cana sacarina vai ser próspera no arquipélago da Madeira, vai possibilitar a riqueza, vai possibilitar o ouro branco, como era chamado o açúcar naquela época, e então à ilha começam a chegar mercadores de várias partes da Europa, nomeadamente das repúblicas italianas, do norte da Europa, principalmente da Flandres, também da França, da Espanha, e que eles não querem só comprar açúcar, mas querem também comprar terras para produzir açúcar. E é o desenvolvimento da economia açucareira e a chegada de povoadores estrangeiros que vai transformar a propriedade que era de Sesmaria em propriedade privada. E chegamos mesmo ao início do século XVI, em 1501,
e já são proibidas as sesmarias, porque as sesmarias estavam a devastar a floresta madeirense, a laurisilva. E é nesse sentido que agora vamos concentrar também as nossas atenções para verificarmos quanto era importante essas sesmarias, que normalmente iam do mar até à serra. Temos aqui uma imagem de uma propriedade na zona da Ponta do Sol, onde os limites eram o litoral, e aí era um limite bem definido que todos conheciam, e depois o outro limite. O limite era o limite da serra, onde não havia uma fronteira fixa e que permitia aos povoadores irem estendendo cada vez mais esses domínios e aumentando o território em prejuízo da floresta. Este exemplo é o exemplo da lombada da Ponta do Sol, onde de facto havia uma extensa sesmaria que tinha sido concedida ao filho segundo de Zarco e depois foi aforada a um célebre mercador flamengo, João Esmeraldo, por 600 mil réis. E diz o cronista Gaspar Frutuoso que esta lombada de João Esmeraldo, que chega do mar à serra, de muitas canas de açúcar e tão grossa fazenda, que já aconteceu fazer João Esmeraldo 20 mil arrobas de sua lavra cada ano. E tinha como 80 almas suas cativas, entre mouros, mulatos e mulatas, negros e negras e canários. Foi esta a maior casa da ilha e tem grandes casarios de aposento, engenho e casas de militar e igreja. Portanto, uma extensa propriedade com cerca de 80 escravos de várias etnias. Nelson, disculpa. Tienes 10 minutos. 10 minutos, está controlado. Tinha uma extensa propriedade e, além disso, também tinha uma casa nobre de Funchal, na qual ele recebeu Cristóvão Colombo na sua terceira viagem à América. Ora, muitas vezes os sesmeiros não tinham possibilidade de aproveitar todo o seu território integralmente e pediam ao rei uma concessão especial para que assim pudessem aproveitar a terra. Nós temos aqui um exemplo de uma carta de sesmaria de 1503, onde Tristão Teixeira vai conceder a este mercador de origem genovesa, Urbano Lumelino, para ele, prorrogando o prazo, mas com algumas condições. E as condições são importantes para nós. As condições é que ele não possa utilizar o fogo, porque o fogo prejudicava a floresta. Ele tinha o direito de vender, dar, doar, arrendar ou aforar, poderia transmitir aos seus ascendentes ou descendentes, mas ele não poderia apropriar-se, chamar assim os caminhos e levadas, porque isso era da comunidade, lembrando aqui o regimento de Dom João I. Neste processo de desbravar o terreno, aparece muito a palavra esgotada, uma palavra arcaica que hoje praticamente os dicionários já não registram, mas que era o termo para significar
o desbravar dos terrenos, e um termo que ficou na toponímia do arquipélago da Madeira, com vários sítios onde aparece a palavra esgotada. Estas esgotadas com fogo vieram a ser proibidas por vários regimentos. Em 1466, o senhor da ilha entendia que não podia utilizar o fogo. Também o rei Dom Manuel, em 1515, estabeleceu um regimento de madeiras, e o rei Dom Sebastião, em 1562, também produziu legislação no mesmo sentido de não se poder esgotar terras. Ao mesmo tempo, criaram-se municípios no arquipélago. Os municípios da tradição romana, também da tradição portuguesa, e esses municípios tiveram um papel importante no sentido de aplicar esta legislação que evitava o desbravar, o corte desregrado das árvores, das nossas florestas e das esgotadas. Evidentemente que o poder camarário estava mais próximo das populações e muitas vezes também não atuava com a isenção que deveria ser exigida aos vereadores e homens do Conselho. Mas, na verdade, em muitos momentos tiveram uma ação decisiva para evitar os abusos nos cortes de madeira. Isto quer dizer que a preservação da floresta foi uma preocupação importante, conjuntamente com o desenvolvimento da agricultura e a possibilidade dessa terra ser vendida para aqueles que aqui queriam produzir açúcar e não se assumiam somente como mercadores. Nessa preservação da floresta e na gestão dos recursos naturais, os municípios tomaram decisões oportunas, fiscalizaram, aplicaram com determinação penas previstas no regimento das madeiras, mas muitas vezes também tiveram alguma condescendência com aqueles que eram mais próximos. Com tudo isto, fica aqui a minha comunicação no sentido de demonstrar que o povoamento exigia uma agricultura voltada para o comércio, exigia a possibilidade dos mercadores estrangeiros também adquirirem propriedades para eles próprios produzirem o açúcar, mas ao mesmo tempo, sempre da parte da coroa e do poder municipal, houve uma preocupação em não destruir por completo os recursos naturais da ilha, porque as madeiras eram essenciais não somente para aquecer as fornalhas dos engenhos, mas era um produto rico para exportação. Muito obrigado pela vossa atenção. Has acabado antes de tiempo. É crime, não. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, alguna aclaración, tanto al profesor Nelson Benísimo como a María Margarida, tenemos 5 minutos para poder plantearnos el tema. Yo querría preguntarte, Nelson, que has hecho un discurso muy ecologista. Y no sé si eso es más trescentista o responde efectivamente a la realidad histórica de esa época. Quiero que entres por ese tema. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cierto? Certo. O
ideia presentista parte aqui do hino da Madeira. Do vale à montanha e do mar à serra. Teu povo humilde, estoico e valente. Entre a rocha dura te lavrou a terra para lançar do pão a semente. Eu acho que estes versos do nosso hino têm muito a ver com a nossa história. E, na verdade, embora a preocupação ecológica do presente, esteja no meu discurso, o que é certo é que nós verificamos que há abundante legislação desde os primeiros tempos no sentido de não destruir por completo a floresta. E essa legislação existe, poderíamos dizer que é a Havana Letre, uma legislação ecológica, mas eu também tenho consciência que houve muitas vezes o cerrar dos olhos das autoridades relativamente aos abusos que a população fazia. Mas em muitos momentos as autoridades, quer o capitão, quer o corregedor, quer o ouvidor, quer o poder municipal, aplicaram multas sérias sobre os cortes de madeira. Basta nós lermos a documentação, nós temos livros nos nossos arquivos de receitas dos municípios e um grande número de receitas provém das multas aplicadas sobre os cortes de madeira. Colegas açorianas, estou a ouvir tudo. Muy bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo querría preguntarte también si este himno que aquí nos has situado en el frontispicio de tu intervención, de alguna manera se refleja esa preocupación ecológica, vamos a decir, en las imágenes, en los escudos de Madeira. ¿Tiene alguna trasvase a esse tipo de a pintura, a los escudos? Os lobos marinhos, sim. Eu creio que sim, tem. Os lobos marinhos que estão presentes na heráldica da região, hoje em dia existem, porque houve um grupo de pessoas que se empenhou muito na sua preservação. Quando o trabalho de conservação começou, havia 18 exemplares, 18 animais. Hoje em dia nós temos 50. Portanto, a colónia progrediu, multiplicou-se e isso foi um trabalho muito importante dos nossos ecologistas, dos biólogos, das autoridades locais. E os lobos marinhos, ao estarem presentes no escudo da região, lembra também esse esforço ecológico, mas lembra também a nossa história e a abundância desses animais nos nossos mares, que até deram origem a um topónimo local como Câmara de Lobos e também ao nome da família do próprio capitão. João Gonçalves Arco passou a usar João Gonçalves Arco, Câmara de Lobos, e depois o rei Dom Afonso V, em 1466, passou-lhe uma carta de armas onde os lobos marinhos estavam lá representados. Muy bien.